sou Ederson Castro, sou engenheiro civil, falo da Castro Engenharia, que é um escritório de regularização de imóveis aqui na cidade de São Paulo, e essa é a parte 2 do vídeo que a gente está falando aí sobre as facilidades da anistia, o que realmente ela perdoa, o que não perdoa, para você poder entender se ela realmente pode ajudar você a se regularizar. O primeiro ponto é que a análise desse tipo de processo está sendo mais rápida. Por quê? Nas últimas anistias que tiveram, a da Marta Suplicy, Paulo Maluf, entre outras, a análise desse tipo de processo era feita por processo físico. Então você precisava juntar toda a documentação, documento de cartório, entre outras situações, tudo em papel, reconhecer firma, etc. e montar um processo de papel e levar na prefeitura. Essa é a primeira anistia que está sendo feita de forma eletrônica, então eu como profissional, por exemplo, consigo fazer o protocolo sem sair do escritório. Né? Inclusive tem um projeto aqui no fundo que a gente está fazendo exatamente isso. E aí eu parei para gravar esse vídeo aqui, que é um assunto importante. Então, o primeiro ponto é, você não vai ter que toda vez ir na prefeitura, levar um processo de papel, pegar carimbo, tirar folha, juntar folha, reconhecer firma, porque o processo é eletrônico. Então ele é distribuído de forma muito mais rápida e analisado de forma muito mais rápida, porque não tem documentação, xerox e nada, é tudo eletrônico, ok? O atendimento e assinaturas online. Então eu já falei um pouquinho anteriormente, mas basicamente tudo que você precisa fazer, você faz pelo computador, no conforto da sua casa, com a sua assinatura eletrônica, que é a senha web, e eu com a minha senha web de profissional, nós podemos atender tudo que o técnico solicitar, daqui do escritório e você da tua própria casa. Se houver alguma dúvida, algum questionamento, algum atendimento, você não precisa ir lá na prefeitura pegar senha, pegar fila aí num dia específico, como era nas últimas anistias, como era quando eu trabalhei com o processo, o atendimento era só de terça e quinta, em um horário reduzido, então eu só atendia as pessoas nesse horário, porque nos outros horários eu estava analisando os processos que tinham lá dentro da prefeitura. Nessa anistia, tudo isso é feito de forma eletrônica, então o técnico vai escrever o que ele quer, você recebe isso por escrito, lê, se você tiver algum argumento, você devolve esse argumento por escrito e tudo resolvido. Outro ponto é que a emissão dos documentos são todos de forma online, então quando seu processo for aprovado, você emite esse documento direto pelo sistema, a gente faz essa emissão para você, nós que somos os responsáveis técnicos, né, que você vai contratar para fazer o processo. E você recebe esse arquivo em forma digital, então não precisa se preocupar com o documento envelhecer, rasgar ou perder, porque ele é digital e você pode fazer quantas cópias quiser dele e, enfim, é uma segurança e uma facilidade a mais você ter esse documento em forma digital, não precisar pegar fila, senha, ir lá no centro buscar a sua planta aprovada. Os custos são menores. Quem faz regularização pela lei de anistia, por exemplo, por dedução, o imóvel tem mais de 5 anos de construção. E aí, então você já não paga o ISS, que segundo o projeto de lei era em média R$ 45,00 o metro quadrado. Então se você tem 200 metros quadrados, você teria que pagar de ISS, por exemplo, R$ 9.000. É claro que essa isenção vem pelo tempo da construção, não necessariamente pela lei de anistia, mas como a lei de anistia determina que você só pode regularizar imóveis construídos até 2014, de certa forma ela colaborou para isso, todo mundo que participa da anistia também tem direito à isenção de ISS, que é uma taxa relativamente cara e você não vai pagar nada dessa taxa. Claro que a gente está falando do ISS da construção que você já tem. Se você precisar demolir ou fazer alguma outra atividade dentro do processo, aí é possível que o ISS seja cobrado sim, mas o da construção toda que você tem desde 2014 não será cobrado. Essa que eu me lembre, aqui de momento, é a única lei de anistia que diz que você não tem que pagar o IPTU retroativo. Então, quando você assume que, olha, eu tenho uma construção e eu estou irregular, eu tenho a mais do que a prefeitura acha, eu estou pagando por 100, só que na verdade eu tenho 200, é a única anistia que a lei prevê, que você pode ir lá com toda a segurança, entrar com o processo, dizer que está irregular, se autodenunciar, porque você vai dizer que tem uma área maior que paga menos IPTU e que você não precisa pagar o IPTU retroativo. Então, a lei garante aí esse direito para você. Nas últimas anistias, o que acontecia era, você entrava com o processo, pagava as taxas, atendia tudo que o técnico pedia, aprovava, ia na prefeitura, buscava a planta. Quando você estava sossegado, estava em casa achando que estava tudo bem, a prefeitura mandava uma cobrança e dizia, olha, agora que você se regularizou e confessou que você tem 200, eu vou cobrar a diferença. Você só pagava 100, então me paga a diferença aí pelos últimos 5 anos. Essa lei de anistia prevê que você não terá que pagar esse valor. Então, após a regularização, se houver cobrança, você pode apresentar a planta e entrar com uma defesa baseada nesse artigo da própria Lei de Anistia, Lei 17.202 de 2019. Mais simples do que das anistias anteriores, porque o projeto é simplificado, é eletrônico, então são menos critérios para analisar, como a gente já falou. A facilidade e a probabilidade é muito maior de ser aprovado. A gente tem processo aprovado com 30 dias.
Isso numa anistia era impossível, na anistia anterior. Às vezes eu pegava cliente que estava com o processo parado há 10 anos, porque estava largado, o profissional não era um comprometido, e eu pegava para resolver, eu pedia no mínimo 2 anos para ressuscitar o processo e fazer tudo certo. Ou seja, se tivesse feito tudo zero, 2 anos para aprovar. Então 1 mês é um recorde e é uma coisa muito boa para essa anistia que está em vigor agora. E aí vou entrar aqui numa situação onde as pessoas falam bastante com a gente. Ah, eu queria que fosse mais simples. Eu queria que não precisar contratar engenheiro, porque eu não tenho condições, etc. Primeiro ponto é necessário, né? Porque imagina você mesmo que não tem conhecimento de obra, de estrutura, de estabilidade, de salubridade, da legislação, simplesmente aprovar uma planta que foi às vezes construída por você, sem conhecimento técnico, construída pelo pedreiro do bairro, e a prefeitura aceitar e falar, você não sabe sobre essa situação, você não é da área, e tá tudo bem se você tá me dizendo que tá seguro, e depois dá um problema nesse imóvel, a prefeitura teria que se responsabilizar porque ela aceitou a sua construção. Então é pedir um pouco demais. É claro que se você vai se a prefeitura vai falar, tudo bem, você está irregular, mas eu vou ignorar isso e tratar você como qualquer outro cidadão que fez tudo certo e te dar o documento aprovado, é óbvio que ela precisa de uma garantia, que o seu imóvel tem um mínimo de segurança, estabilidade, insalubridade, que é habitável, que segue o mínimo de segurança. Como a prefeitura não vai no imóvel, você precisa contratar um profissional para testar isso e para te orientar em como deixar o seu imóvel dentro desse básico que a prefeitura pede na anistia, caso ele não esteja. Então é importante sim contratar um profissional. E existem vários profissionais aqui no escritório, por exemplo, a gente faz parcelamento em boleto, etc. Então existem vários profissionais que cobram faixas de preços diferentes e formas de pagamentos diferentes. Então acredito que algum que você encontrar vai se adequar aí à sua necessidade. Resumidamente, então, a anistia, ela sim facilita a sua vida, mas ela tem exigências. Não é, assim, uma coisa, enfim, acabou a prefeitura, não tem mais exigência nenhuma, cada um pode fazer o que quer, quando quer, na hora que quer. Até porque a gente, de tempos em tempos, vê imóveis sendo demolidos porque não tinha segurança, ou mesmo ruindo, de um dia para o outro o imóvel cai sozinho e põe em risco a vida das pessoas. Então, a lei de anistia não pode ser dessa forma porque colocaria a tua segurança em risco e talvez a minha, que possa ser seu vizinho e que fez tudo certo e você construir irregular. Eu sei que todo proprietário olha e fala, não, mas a minha casa é segura, mas o único que pode atestar isso é quem tem conhecimento sobre o assunto. Então, por isso que tem a exigência do profissional e alguns documentos para o engenheiro da prefeitura. São 2 engenheiros que vão analisar a sua situação e atestar que está tudo ok. Lembrando que com menos critério e com muito mais facilidade. A anistia é mais simples do que ela pode ser, e o que você pode fazer para tornar o seu processo mais fácil é contratar um profissional especializado no assunto, que vai estudar tudo antes, né? Vai estudar tudo sobre o seu caso e vai poder realmente dizer se você pode ou não se regularizar, quais serão os custos, se vai ter alterações no processo, para que você esteja preparado para isso. Se for vantajoso para você, você entra com o processo. Se não for, você nem entra com o processo. Evita de entrar com o processo e denunciar, a prefeitura querer te cobrar IPTU e entrar com recurso. Evita pagar taxa, pagar engenheiro e talvez até assim se denunciar sem a real necessidade. Então você só vai entrar com o processo se for vantajoso para você. Se você precisar de ajuda com isso, entre em contato com a gente, nossos contatos são na descrição, nós fazemos um estudo de viabilidade técnica que verifica tudo isso, segurança, custos, documentação, viabilidade da regularização, para você entrar com o processo apenas se for vantajoso para você. Se você gostou desse vídeo, se você entende que ele pode ajudar alguma outra pessoa, compartilha ele no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook. Se tiver alguma dúvida, deixa algum comentário e a gente se vê no próximo vídeo.